toda a sustentabilidade depende da democracia. É uma questão de direitos humanos, direitos coletivos, direitos difusos, portanto, envolve toda a sociedade. Mas no caso desta roda de hoje, tarifa de água e esgoto, do nosso ponto de vista, é um dos melhores exemplos desta necessidade de haver uma relação, né? Porque a tarifa, que é aquilo que nós pagamos pelo serviço de receber a água, não é o que nós pagamos pela água, mas é pelo serviço de receber a água e de termos o esgoto coletado e tratado, ele é essencial para a qualidade de vida. E também a tarifa pode induzir práticas mais adequadas do ponto de vista do uso desses recursos, ou menos adequadas. Ela pode estimular o excesso do consumo, como ela pode estimular o uso econômico e conservativo do consumo. Portanto, ela pode ser um instrumento de sustentabilidade. E, para que ela possa chegar a isso, do nosso ponto de vista, a única forma é ela ser compreendida pela sociedade. Ou seja, a tarifa, como ela é calculada, quem decide como ela é feita, o que é feito com os recursos arrecadados, como são decididos os investimentos, do nosso ponto de vista, é uma questão que a sociedade deve compreender, participar, interferir para que haja sustentabilidade. Tem um modelo de conta aqui, que é um modelo bastante claro, né? Do que está sendo cobrado, né? Então, a fatura francesa, por exemplo, a conta francesa, a fatura é o termo que a gente usa lá, né? Ela se distribui em algumas coisas, né? Primeiro está escrito exatamente a distribuição de água, né? O custo do que seria a ligação de água, né? O período considerado, o preço unitário, o montante, as taxas, né, que incidem sobre esse serviço, porque aqui também incidem essas taxas e os operadores de serviço pedem muito para serem reduzidos esses impostos, essas taxas, etc., né? Então, é o custo da ligação, né? Um outro custo, né, que é um custo que chama parte da intercomunalidade, ou seja, uma parte desses serviços, né, vai para o que chamam consórcios ou associações entre municípios ou associações entre regiões metropolitanas, né? Uma outra parte da água que vai para a preservação dos recursos de água e que vai ser repassada para as agências de água, né? A cobrança da outorga de água na França, que aqui não é generalizada no Brasil, ela acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, acontece no Ceará, mas não acontece nos outros estados, ela é universalizada no Brasil, né? Não é universalizada no Brasil, mas é na França. Então, essa partezinha que vai para a agência de água, né, para a preservação do recurso, também está explicitada aqui claramente, né? Aí vem o outro item da tarifa, que é a coleta e tratamento dos esgotos, né, das águas usadas. O custo da ligação, né, da mesma forma, a parte para ser redistribuída, né, entre o que eles chamam de intercomunalidade, né, e essa intercomunalidade é uma forma de subsídios cruzados, né, e a parte do, evidentemente, como a água, a parte do consumo, né. Esse modelo, né, e aí tem outra pergunta aqui, por que a tarifa de esgoto é o dobro da água aqui em São Paulo e por que em outros lugares não é, né? Mesmo, quer dizer, na realidade ela dobra a conta, né? Se você paga R$5, supondo, você passa a pagar 10 para ter esgoto, né? Essa é uma discussão, no nosso caso, importante, porque a Lei 11.445 de 2007 ela não é muito clara sobre isso, né? Ela deixa brechas, então, para várias interpretações jurídicas. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o nosso índice de tratamento é muito baixo, né? A SEDAI trata muito pouco, né, do que ela coleta. Mas, por outro lado, ela cobra coleta e tratamento. Tem uma outra parte da tarifa que vai para a questão, dependendo das regiões, das vias navegáveis da França, né? E tem uma outra parte da tarifa que vai para a cooperação internacional. Isso também acontece em vários organismos. Então, por exemplo,
um serviço público francês, a agência, o Eau de Paris, por exemplo, ela pode destinar uma parte para a cooperação internacional, então usar uma parte dos recursos para subsidiar investimentos na Somália, por exemplo, melhorar a questão da água na Somália. Isso tudo está muito claro para o cidadão francês usuário do serviço, né? Então, isso explicita um pouco a primeira questão, né, da transparência da tarifa. Tem vários modelos, né? Basta a gente olhar para eles e se inspirar nos modelos internacionais. Então, a tarifa tem que ser pensada, né, na lógica de assegurar esse direito. A água é um direito, as pessoas têm que consumir de acordo com aquilo que elas necessitam. E, para isso, remete a uma coisa que não está discutida no documento, mas que eu acho que é fundamental entrar na discussão aqui, que é o modelo de tarifa social. Eu vou dar só um exemplo de uma cidade, tá? Um só, que é no Brasil, não é na Finlândia, Uberlândia. Tá? Uberlândia é um serviço municipal de água, né? E o Serviço Municipal de Uberlândia decidiu, isso já existe há bastante tempo, né, que determinada categoria de famílias, e todo um conjunto de regras sobre isso, famílias de baixa renda, que tem um valor de consumo até 20, aqui está a discussão do 10 metros cúbicos, né, por mês, se é um valor justo ou não. Isso depende, evidentemente, do tamanho da família, né? Para uma família pobre e numerosa, 10 metros cúbicos não é suficiente. Normalmente, as tarifas sociais se limitam a 10 metros cúbicos. Então, portanto, essa tarifa social é injusta, certo? No caso de Uberlândia, o limite é 20 metros cúbicos, né? E esses 20 metros cúbicos, as pessoas têm gratuidade. Ou seja, o serviço é gratuito até para as pessoas que estão nesse cadastro. E conversando com o diretor do DEMAI, de água e esgoto, tudo. E Uberlândia, se você olhar os indicadores do SNIS, ela tem indicadores muito bons, de baixíssimo índice de perda, baixíssimo índice de inadimplência, trata quase 90% de esgoto coletado, enfim, é uma prestadora de serviço bastante eficiente, né? E conversando com o diretor do DEMAI de Uberlândia, ele falou que eles reservam 5% do arrecadado para esse modelo social, né? E até hoje só gastaram um pouquinho mais de 1%. Né? Ou seja, isso quer dizer que é possível. Por que uma empresa privada no setor de saneamento? A questão de saneamento no Brasil, especificamente, o déficit é tão grande, o problema é tão grande, que a minha visão é que existe espaço, aliás, não só espaço, existe a necessidade de que todos os esforços cooperem para que isso seja resolvido. Eu acho que existem os investimentos, os grandes investimentos feitos pelas empresas públicas, pelos estados, pela federação no passado. Existe hoje a capacidade de empresas privadas de investirem. A nossa empresa investe aproximadamente R$1 bilhão por ano na parte de rede, esgoto, água, especialmente esgoto, que é o nosso grande foco. Mas a conta no Brasil hoje ela é feita meio que ao contrário. Essa é a visão do empresário. Ou seja, qual é a tarifa que os reguladores e os definidores, os titulares do serviço permitem que você cobre. Então, a conta é feita de trás para frente. Se você for para o mundo desenvolvido, os Estados Unidos, a França, a tarifa é feita de frente para trás, do investimento, o custo do investimento, o custo do serviço, quanto é que tem que ser pago, ela é construída de baixo para cima. No Brasil, ela é meio feita de trás para frente. Quanto é que eu consigo cobrar em função do poder aquisitivo da população, em função, quanto é que se pode cobrar? Tem um componente político de definição dessa tarifa. E aí você decompõe quanto é que você pode cobrar, quanto é que você vai gastar para operar aquele sistema e quanto é que você, então, sobra para investir. Você senta numa mesa, num bar, com um amigo, com alguém, você vê o pessoal discutindo a conta de energia, você vê o pessoal discutindo a conta de celular, o plano de celular. Eu nunca vi, já tentei com alguns amigos e fui repudiado de cara para tentar discutir o plano de água, a conta de água, e ninguém discute, porque as pessoas simplesmente não conhecem, né? Eu não acho que seja incompatível, ao contrário, quer dizer, que você tenha
transparência, que você tenha subsídios cruzados e que as empresas, inclusive empresas privadas, como foi dito aqui, possam praticar tarifas sociais e que permitam a inclusão social. Isso eu acho que é uma conclusão absolutamente tranquila, independente dos modelos. Nos anos 80, evoluiu um pouco, temos uma regulação hoje que a gente chama de tarifas máximas, preço máximo, em que a empresa, você faz o equilíbrio econômico e financeiro dela de tal modo que o total de custos que ela incorrer, mais a recuperação por meio de depreciação e amortização do que ela investiu e mais a remuneração do que ela ainda não recuperou dos seus capitais, isso tudo compõe o quê? O valor que ela tem que receber por meio da tarifa e por meio da receita de prestação de serviço. Ora, quando você pega o conjunto dos custos mais o valor da remuneração e da depreciação e amortização e divide isso pelo volume em metros cúbicos do produto, água mais esgoto, você chega a uma tarifa por metro cúbico geral, que a gente chama de tarifa média máxima. Essa tarifa média máxima. Se você vai cobrar mais pela prestação de esgoto coletado, tratado e afastado por metro cúbico, ou se você vai cobrar menos, você vai cobrar 3 vezes o preço da água, ou o preço igual da água, ou 50% da água, o que é considerado, em geral, é a receita recebida tem que ser exatamente a receita suficiente, a receita que a gente chama de requerida, tem que ser suficiente para cobrir os custos. Vocês olham as tarifas, por exemplo, da Sabesp na região metropolitana, você tem 3 tipos de tarifa. Você tem a tarifa residencial normal, você tem a tarifa chamada social, você tem a tarifa favela. Então, você chega a ter descontos de 75% indo da tarifa favela para a tarifa social. Desde o início, a aliança ela se apresenta como essa articulação com base em 3 princípios, propondo a discussão para a gente fazer a transição desse modelo atual de gestão, de uso da água em suas diferentes dimensões, para uma nova cultura de cuidado com a água, né? Então, esses 3 princípios, desde de que lançamos essa iniciativa, são que a água e o saneamento são um direito humano e não mercadorias, né? Isso vem sendo trabalhado bastante. Todos esses princípios, eles se desdobraram em ações ao longo desse tempo. O segundo princípio, que é cuidar da água, requer compartilhamento de responsabilidades entre os diferentes níveis de governo. Isso parecia fácil no início. Afinal, quem cuida da água? Isso se mostrou, talvez, e tem se mostrado até hoje, um dos nossos grandes desafios, que é desenhar, afinal, quem cuida da água, né? Com quem que eu reclamo sobre determinadas coisas. Eu vou dar alguns exemplos dessa nossa trajetória. E um terceiro princípio, que é, considerando que nós caminhamos para um mundo mais seco, mais quente, em que os recursos naturais já estão sob pressão, de que nós temos já um grau enorme de vulnerabilidade, principalmente de populações urbanas, e o Brasil incluído, né? E que boa parte dessas mudanças climáticas vão se dar por meio da água, é imperativo nós trabalharmos, né, cada vez mais a proteção, recuperação, a renovação, a garantia, né, de que os ecossistemas possam fazer os processos de renovação da água potável, que é um bem estratégico fundamental para o século XXI. Então, com base nesses 3 princípios, nós começamos a desenhar uma proposta do que seria essa transição para uma nova cultura de cuidado com a água, que é, o primeiro deles, nós temos que cuidar e proteger as fontes de água, sejam elas rurais ou sejam elas urbanas. Nós temos que diminuir o desperdício e o consumo excessivo, né? Nós temos que tratar e reutilizar a água sempre que possível e garantir controle social e transparência, considerando que a pergunta quem cuida da água requer, né, toda uma reflexão sobre governança para essas várias dimensões da água na nossa vida. E um quinto fator da nova cultura, que é como é que nós vamos fazer para viabilizar a transição de um modelo, né, em que a questão do saneamento hoje, ele talvez seja uma boa ilustração. A gente tem hoje uma concepção de saneamento até de uma forma linear. Sabesp vai lá na Cantareira, pega a água, traz aqui para São Paulo, perde água no caminho, distribui. Uma parte disso ela consegue tratar, uma outra parte perde mais um pouco no caminho, outra parte vira esgoto, joga no Tietê, que joga no Pinheiros, que joga na Billings, que joga na Serra do Mar e que joga no mar, né? A gente ainda não faz um manejo integrado da água. Então, como é que a gente viabiliza... O famoso ciclo da água perverso. Perverso. Como é que a gente viabilizaria essa transição?
Então, basicamente, a gente tem pensado em como é que a gente avança nas questões de cooperação, até para aprender mais sobre essa complexidade da água, como a gente avança na corresponsabilidade, ou seja, é atribuição de quem, né? Por exemplo, uma pergunta, durante a crise de abastecimento de água em São Paulo, eu falo crise de abastecimento porque é importante, acho que, a gente diferenciar, né? Nós tivemos um momento agudo que resultou numa crise de abastecimento de água recente por causa de uma estiagem, mas a gente tem uma combinação de fatores, que é um modelo de gestão que tem uma série de problemas, as nossas fontes de água todas comprometidas com qualidade, que fazem com que a gente não possa mais utilizá-las para esse fim mais nobre, que é a água para o abastecimento humano. Então, essa é muito mais a nossa crise hídrica, né? O Tietê continua sujo, o Pinheiros continua sujo. E a gente teve um episódio de crise de abastecimento impactando diretamente a Sabesp. E aí eu vou chegar aqui no nosso assunto de tarifas, né? E eu acho que dentro dessa transição, esse quinto fator, dentro da nova cultura, esse quinto fator tem sido discutir como é que a gente faz essa transição, onde os instrumentos econômicos para essa transição são absolutamente fundamentais. A gente tem trabalhado a reflexão em cima de 2 instrumentos. Um é a questão da tarifa e de que forma a tarifa vai se traduzir em um instrumento que a gente possa avançar, né, à medida que não cabe ao regulador o planejamento da política pública, para quem cabe, e a tarifa, de certa forma, ela é um instrumento importante para a gente planejar essa política. E a segunda instrumento é a outorga, que é o instrumento da política de recursos hídricos, né, e que também deveria ser um importante instrumento não só de quanto vale a água, quanto vale jogar esgoto nos mananciais, mas também o quanto vale, por exemplo, começar a investir em reuso de água, em determinar e discriminar diferentes qualidades para diferentes usos, enfim, especificamente sobre as questões que estão colocadas para a tarifa, eu acho que nós temos 4 problemas identificados aí. A gente não tem utilizado tarifas como instrumentos para a gente construir uma política de saneamento, né? A tarifa é muito mais, acho eu, tendo a concordar com o Fernando, muito mais feita de baixo para cima, de frente para trás do que de trás para frente, né? O que a gente tem na lei de saneamento é que a lei de saneamento diz que os municípios são titulares, essas titularidades podem ser compartilhadas em região metropolitanas, mas é indelegável ao município planejar o saneamento, é indelegável ter um plano municipal de saneamento e o plano municipal de saneamento tem que ter instrumentos econômicos para garantir que aquela prestação de serviço será feita. No caso da cidade de São Paulo, que seria um marco, né, porque representa, não sei, talvez 50% da receita da Sabesp, eu não sei se eu estou desatualizada, mas no caso da cidade de São Paulo, a gente tem um plano municipal de saneamento que está desatualizado. Ele é de 2010 e, apesar da crise hídrica, ele não foi sequer, nós não temos um processo de discussão. Então, eu acho que várias das questões que estão ali são pertinentes, mas elas talvez tenham mais sucesso se a gente começar a discutir do ponto de vista de uma política municipal ou metropolitana de saneamento. Se nós pegarmos as 100 maiores cidades brasileiras, nós vamos verificar que nos últimos 5 anos, essas 100 maiores cidades brasileiras, através da tarifa, captaram da sociedade 123 bilhões de reais. Ou seja, a cada ano, a sociedade deposita no prestador de serviço nas diferentes cidades brasileiras um volume de 24,6, cerca de mais, né? 123 dividido por 5, 22 bilhões, né, por ano são lá depositados. E o valor investido no serviço, ou seja, o valor investido na universalização, na implantação de rede, ou seja, o investimento, não o custo da operação, o investimento que essas empresas do setor, das 100 maiores cidades brasileiras, retornaram foi em torno de 23% do valor arrecadado. A distância entre o planejamento, que necessita do investimento, e a universalização, não existe, essa conta não pode incorporar isso. Se a tarifa ela vai ter uma vinculação com o plano de investimento, quem decide o plano de investimento?
né? Por exemplo, a questão do bônus, ele teve um impacto, mas vendo os resultados financeiros da Sabesp desse último trimestre, ela ainda não voltou a ter uma quantidade de consumo de água, porque o padrão de consumo mudou. Aí o nosso objetivo é qual, enquanto política pública? É forçar, baratear, para que as pessoas voltem a consumir mais, e para eu viabilizar, ter que ampliar a obra do São Lourenço, trazer a água do Paraíba do Sul, usar todos os fios da Serra do Mar para criar novos sistemas operacionais que vão gastar. Talvez a discussão da tarifa deveria começar a discutir quanta água a gente precisa, quanto custa, de que forma que a gente vai conseguir. É possível ou não, numa região como a metropolitana de São Paulo, a gente começar a ter diferentes qualidades para diferentes usos? Ou a gente vai continuar tendo água potável sendo usada para lavar chão de fábrica? Nós temos um problema grave de drenagem na região. Nós não vamos usar tudo que tem de tecnologia hoje para criar uma rede em parceria com a iniciativa privada para viabilizar uma coisa melhor do que os piscinões que são impermeabilizados embaixo e que a gente possa começar a reutilizar para usos de menos qualidade, que libere a pressão sobre os mananciais. Nós temos aí a previsão da revisão tarifária da Sabesp para maio do ano que vem, não é isso? Objetivamente, existe a abertura da ACES para a gente sentar com várias pessoas, tentar discutir uma agenda. Olha, eu acho que pode se criar uma agenda de discussão temática e tal, e ter mais para inclusive para a própria Sabesp, que é o interlocutor dos municípios, do Estado. Acho que isso eu acho que essa perspectiva está sempre aberta. E nós fazemos consultas públicas para discutir tudo, inclusive o plano de saneamento, o plano de investimento que vai ser colocado, vai estar lá. Essa agenda eu acho que está colocada a possibilidade, e eu acho que é o seguinte, a importância da participação. É importante participar, porque o regulador, na verdade, ele tem que garantir, de um lado, o equilíbrio econômico-financeiro, para que aquilo não gere nenhum tipo de problema, e tem que garantir, do lado do usuário e do consumidor também, que ele tenha realmente qualidade e seja atendida. Como eu falei, transcende o papel da agência a questão da política pública. A gente não pode falar que a agência reguladora vai fazer a política pública. E agora ela é fundamental e a agência tem um papel importante como coadjuvante que permita concretizar pelos mecanismos regulatórios determinados compromissos e necessidades que surgem a partir de certas